Vamos lá, pessoal, voltamos agora para mais um bloquinho, agora resolvendo as questões de números 6 a 10, beleza? Bom, no trecho, a desigualdade de poder de consumo é apenas a ponta do iceberg da configuração das forças sociais. Nesse trecho há uma figura de linguagem conhecida como metáfora. O sentido dessa expressão metafórica assemelha-se ao do provérbio presente no item. Bom, quando ele fala que é apenas a ponta do iceberg, né? Que a gente fala a ponta do iceberg, ela é uma beiradinha às vezes, mas as pessoas não veem o que tem por baixo, né? Foi o grande pecado ali do Titanic, né? Então, do naufrágio ali, viu? Um icebergzinho, uma pontinha, não é nada demais, mas o que estava por baixo era gigantesco, né? Então, ele quer que você associe isso, né, a algum dos provérbios abaixo. Tem caroço nesse angu, santo de casa não obra milagre, em casa de ferreiro espeto de pau, quem não tem cão caça como gato. Bom, olha só, gente, quando a gente fala que a ponta do iceberg, né, apenas a ponta do iceberg, ou seja, o que está por baixo mesmo é que o bicho pega, é tipo falar tem caroço nesse angu, ou seja, tem alguma coisa aí nesse angu que está não tão clara, né? E que é de fato o grande problema. Por isso a resposta tem que ser a letra A. As outras, assim, você não consegue nem chegar perto, né? Então a gente iria por aí. Questão 7. A conjunção presente na frase: a sociedade é desigual porque a partilha do poder econômico gera diferenças históricas definidas. Estabelece entre as orações que ligam uma relação semântica de... Bom, gente, o que eu falo sempre nas aulas sobre isso? A conjunção, cara, se você souber o que é, né, de qual tipo que ela é, já resolve sua vida. Né? A conjunção porque ou ela é causal ou ela é explicativa. Eu nem tenho explicação entre as opções, então a minha opção só pode ser a letra B de bola. Tá? Questãozinha de gramática tranquila. Sinal indicativo de crase. Bom, assim como na prova de nível médio, aqui nós tivemos também a cobrança de crase, né? Está corretamente empregado em todas as suas ocorrências somente no item. Aí vamos lá. A organização social, decorrente dos arranjos econômicos e ético-políticos, tem se mostrado perversa a países da sociedade do Ocidente pobre. Bom, vamos lá. Primeiro, quem tem se mostrado perversa é a organização. Então aqui, isso aqui é um sujeito, a organização social não vai ter preposição de início ali, portanto não tem acento grave. E a país, país é masculino, para começar, e está no plural, sendo que o A está no singular. Então, dois motivos para eu não ter acento grave. Letra A não serve. O controle das forças de transformação social ilude a aqueles. Quem ilude a alguém ou ilude alguém, né? Se aventuram à tarefa vã de manter os valores e costumes imutáveis. Bom, vamos lá. Se aventuram na tarefa. O que eu falo sempre? Deu para trocar o A por na? Tem crase. Então esse está certo. E esse aqui? Esse aqui é uma questão de regência do verbo iludir que você talvez não consiga resolver na hora da prova. Então o que eu vou fazer de início? Pensando como você deveria pensar na prova. Vou olhar o resto. Tá? Vou pelo resto e quem sabe pelo resto eu não resolva essa situação aqui. Tá? Frente à grande batalha pela igualdade, frente a alguma coisa, grande batalha é feminino, então eu tenho aqui o A mais o A, tá certinho, acento grave. O indivíduo se vê subjugado pelas forças históricas que o levam a alguma coisa, levam ele, né, ou levam a, oh meu Deus, a falta de esperança, palavra feminina, A mais A, certíssimo aqui, portanto a letra C está correta, e quem ilude alguém. Então essa crase aqui não está correta, esse acento grave ali. Então vamos lá. A mudança social, só para confirmar a letra D, está inevitavelmente condicionada a relações de poder, que dificilmente se prestam à análise. Olha só. Relações e análise são palavras que aceitariam sim a possibilidade do acento grave. Porém, para isso acontecer, tinha que estar aqui no plural ou elas, né, no singular. Por quê? Aqui ficou o A no singular e a palavra seguinte no plural, é o caso clássico que eu falo de que não tem crase. No início da minha aula sobre crase eu sempre falo isso, né? Na hora que eu dou os casos, não, tem que ter preposição A e tem que ter palavra feminina. Agora, cuidado! Essa palavra feminina possibilita o artigo, só que esse artigo tem que concordar, né?
para que ele exista, né, se ele existir, ele tem que concordar. Então, se o ato é no singular, a palavra seguinte está no plural, então é porque não houve o artigo, senão tinha que ter o as, né? Então, a letra D está errada, portanto, realmente a resposta só pode ser a letra C. Ok? Belezinha? Essa segunda parte aqui, esse bloco agora, bem gramatical, né? A propósito do emprego das vírgulas no trecho. Essa empreita, vírgula, transformando-se constantemente de acordo com as reconfigurações da correlação de forças econômicas e antipolíticas, vírgula, possui uma dimensão histórica radical, vírgula, pois tudo está... Parará. Vamos lá. É correto afirmar que... Vamos ver aqui. Questão 9. A primeira vírgula está inadequadamente empregada, pois separa o sujeito do predicado. Olha só. Essa empreita, aí tem essa vírgula aqui, tá? Que é fechada aqui. Como assim? Eu estou pondo isso aqui entre vírgulas. Por quê? O sujeito está aqui, aí parou e continuou aqui. Quando é assim, eu posso, porque na verdade essa vírgula aqui não está para separar este sujeito deste predicado. Ela está aqui para isolar o que está no meio. Então eu posso parar antes da primeira vírgula e continuar depois da segunda, a vírgula está certa. Então, nada feito com a letra A. Tá? Letra B. A última vírgula separa uma expressão apositiva. Portanto, está adequadamente empregada. Vamos lá. Pois tudo está em um processo, vírgula, em um devir contínuo. É um aposto? É uma explicação? Sim. Ele está aqui reexplicando, falando novamente o que seria estar em um processo, em um devir contínuo. Então, me parece correta. Né? Vou olhar o resto porque eu sou humilde. Sempre assim na hora da prova. Para tornar o trecho gramaticalmente correto, seria necessária a substituição da vírgula logo após a palavra radical por ponto e vírgula. Ô, gente, o trecho está gramaticalmente correto, ele não tem nenhum problema, tá? Tá tudo bonitinho, ó. E aqui, se eu separasse por ponto e vírgula, como ele sugere, aí eu tenho um problema mesmo. Por quê? Trata-se de uma oração coordenada aqui explicativa. Ela está ligada, ela é um contínuo da oração anterior. Então, no máximo ali, vírgula, como foi, né? Beleza? Então, nada feito. A vírgula logo após a palavra ético-político poderia ser eliminada sem prejuízo para correção. Vamos lá. De jeito nenhum, porque aí sim, se eu tiro essa vírgula aqui como ele propõe, aí sim eu estaria separando esse sujeito do restante todo e não isolando um termo entre vírgulas. Portanto, a resposta realmente só pode ser a letra B de bola. Tá bom? Questão 10, para encerrar esse bloco. As regras de concordância estão corretamente observadas somente no item. O engraçado é quando vocês comentam comigo, a prova, antes de eu ver a prova, né? Nossa, foi só texto, só texto. Aí você pega aqui até agora metade texto, metade gramática, né? Então vamos lá. Então ele quer correta. Transformam-se os valores sociais. Bom, quem transforma alguma coisa. É um caso clássico de VTD mais C, em que o que vem depois é sujeito. Então, isso aqui tinha que estar no plural, porque os valores sociais estão no plural, tá certo? À medida que as forças históricas conflitam e assumem posições assimétricas. Perfeito. Já é a letra A, né, pelo visto, mas vamos lá. Cabe ao poder público a tarefa de definir prioridades de investimento e definir regras e parâmetros adequados ao desenvolvimento social. Tá engraçado? É esquisita. Peraí, vamos lá. Cabe ao poder público a tarefa de definir. O que cabe ao poder público? A tarefa de definir prioridades de investimento e definir regras e parâmetros adequados. Ah, tá aqui o problema, ó. Adequados, porque se concordar com o mais próximo, parâmetros. Se concordar com um todo, também teria que ser masculino plural. Quase que eu passo direto e falo, uai, não tem nada de errado? Então essa está errada. Certamente o maior entrave para a tão sonhada igualdade social passa pela justa partilha dos bens de produção e da propriedade privados. Ó, dos bens de produção e da propriedade privados. Vamos lá. Olha só, interessante aqui, os bens de produção, a gente tem que pegar o contexto, né? Isso, porque tá aqui o problema, ó. E da propriedade, esse privados não está falando dos bens de produção, e sim da propriedade privada.
Então, ó, passa pela justa partilha dos bens de produção e da propriedade privada, entende? É menos uma questão de concordância, muito mais uma questão de interpretação. Letra D. Configura-se a sociedade e a história numa forte relação de interdependência, de modo que não se podem estabelecer a prevalência de uma sobre a outra. Olha só, a primeira parte está certa. Quem configura alguma coisa é VTD mais C. Ah, eu tenho um sujeito composto. Sim, mas quando o sujeito composto está posposto, a concordância pode se dar com o mais próximo, como foi o caso, por isso singular, ou com o todo. Então poderia ser configura-se ou configuram-se. Né? A sociedade e a história são configuradas, claro. Uma forte relação de interdependência, de modo que não se podem estabelecer a prevalência. Não. É um VTD mais C? Quem estabelece alguma coisa? Sim. Por isso mesmo, a prevalência é singular. Se isso aqui é singular, por que o podem veio no plural? Então não se pode. Por isso, de fato, a nossa resposta só pode ser a letra A. Bom, terminamos as 10 primeiras questões, né? Vou parar mais um pouquinho de novo, né? Vou dar uma pausa aqui para a questão de tamanho do bloco mesmo do vídeo. E daqui a pouco eu continuo já e você assiste na sequência aí, beleza? Um abraço para vocês e até mais.